Olá, empreendedores. Hoje vamos falar sobre um pouco de inteligência emocional nas empresas, segundo Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional. E hoje a gente vai falar sobre a convivendo com as diversidades. É um tema polêmico e muito interessante. Vou relatar aqui o caso do restaurante Denny's, um restaurante dos Estados Unidos, uma cadeia de restaurantes dos Estados Unidos, o que aconteceu lá. Silvia Skeiter, ex-capitã do Exército, aos 30 anos, era gerente de turno num restaurante de cadeia Denny's, em Colômbia, na Carolina do Sul. Numa tarde, sem movimento, um grupo de negros, um pastor protestante, um pastor assistente e duas cantoras gospels, visitantes, entrou para comer. E lá ficou esperando durante muito tempo, sem que as garçonetes viessem atendê-los. Silvia lembra que as garçonetes olhavam duro para eles, as mãos nas cadeiras, e continuava conversando como se aquelas pessoas negras não estivessem a 5 palmos de distância, não existisse. Indignada, Silvia enfrentou-as e queixou-se ao gerente geral, que deu de ombro, dizendo: Foi assim que elas foram educadas, eu não posso fazer nada. Silvia demitiu-se na hora, ela é negra. Se isso fosse um incidente isolado, esse momento de gritante injustiça poderia ter passado despercebido, mas Silvia Skeeter foi uma das centenas de pessoas que apresentaram para depor sobre o generalizado padrão de preconceito anti-negros que havia em toda a cadeia Denny's de restaurantes. Um padrão que resultou no pagamento de 54 milhões de dólares em um processo movido por sindicatos de classe em favor de milhares de clientes negros que haviam sofrido tais ofensas. Entre os queixosos havia um destacamento de 7 agentes afro-americanos do serviço secreto que esperou durante 1 hora por seus bifes enquanto os colegas brancos das mesas aos lados eram servidos prontamente e a todos fazer a segurança de uma visita ao presidente Clinton na Academia Naval de Anápolis. Havia também uma moça negra paralítica das pernas em Tampa, na Flórida, que ficou 2 horas sentada na cadeira de rodas esperando pela comida. Tarde da noite, depois de um baile de formatura. A ação movida pelo sindicato afirmava que o padrão de discriminação se devia à generalizada suposição em toda a cadeia Dennis, e, sobretudo, do nível de gerente distrital e de filial, de que não valia a pena investir em fregueses negros. Hoje, parte devido ao resultou em um processo e da publicidade que cercou a cadeia Dennis. Está recompensando a comunidade negra. E todos os empregados, sobretudo gerentes, têm que assistir sessões sobre as vantagens de ter uma clientela multirracial. É uma situação complicada, né? Você viu que a empresa toda, não só uma, a cadeia toda era racista e trouxe o racismo para dentro da empresa. E o que resultou nisso? Não só em uma multa milionária, né? 54 milhões de dólares, é muito dinheiro, e a questão da imagem da empresa, né? A imagem da empresa ficou suja, mas é impressionante como as pessoas, tipo assim, quem faz o nome da empresa são os funcionários.
e a empresa se deixou uma cultura que, pelo que eu vi aqui, eles eles falavam que não importava um público negro, assim, por ser negro. Na verdade, por ser negro, não ter dinheiro, então eles não se importava. Então, foi uma coisa que eles implementaram, né? Como a gente fala, a cultura organizacional. Então, é uma coisa que, tipo assim, é complicado, mas acho que, não sei se você já passou por uma situação dessa. Eu já passei com a minha família uma situação parecida de preconceito, assim. Fui numa barraca de praia e os garçons não queriam atender a gente. A gente era um pessoal, uma galera que veio de Anápolis, que veio de Minas. Então a gente foi em um local, os caras não, acho que viu que a gente que era nativo, viu com cara de nativo, que não era turista, que eles querem atender que esse turista milionário. E os garçons não queriam atender a gente. Ficavam, você atende, aqui para sentar aqui tem que pagar taxa de consumo e não sei o quê, não sei o quê. E ficou naquele, tipo assim, má vontade, né? A gente viu que tava com má vontade, depois a gente escutou chamando a gente de farofeiro. Aí depois que chegou outro pessoal que conhecia o pessoal de lá, aí que eles, não, pensei que era os farofeiros de tabela, não sei o quê. Aí você vê que o preconceito, né? E é uma coisa que acontece que você não volta mais no local. Nunca mais fui naquela barraca de praia. Outra coisa aconteceu, um caso também comigo, com minha esposa, a gente estava na praia, a gente sentou, a gente não sentou no chão, assim, próximo, assim, na a praia, assim, tinha uma cadeira de barraca de praia, na praia, não era nem no estabelecimento do cara. Aí veio um garçom falando com a gente, para a gente sair dali, que ali era a área do restaurante, que para ficar ali teria que consumir algo, teria que taxa de consumo, e não sei o quê, e ameaçou chamando a polícia. Eu achei até engraçado. A esposa ficou muito irritada, porque quem tava chamasse a polícia que ia preso era ele, não eu, porque a praia é um lugar público e tipo assim, por falta de conhecimento assim, de treinamento, a pessoa acaba sendo causando isso é crime, né? Um preconceito dessa, no caso do Denis, é crime, é racismo. Eles cometeram um crime, na verdade, se fosse pegar a lei certinho, ia ser todo mundo preso. E vamos ver o que foi feito nessa questão, né? Então, eles começaram a fazer seminário tornar, tipo assim, quando acontecesse caso das outras empresas, ficaram com medo também, né? As outras empresas que acho que vinha com a mesma linha do Denis, mas como era casos isolados, talvez não repercutiu tanto, ficaram com medo de acontecer o mesmo com eles. Então, eles começaram o quê? A usar seminário, cursos, treinamentos, e que o entendimento é o quê? Que os administradores tinham que, mesmo que os funcionários sejam preconceituosos, sejam no local de trabalho, ele deve aprender a agir como se não tivesse preconceito nenhum. Então, eles tentavam fazer treinamento nessa parte. E a cultura organizacional tem que mudar para promover a tolerância, mesmo que os preconceitos individuais permaneçam. Na verdade, o resultado obtido nos diversos cursos de diversidade se tornaram ineficientes. Então, eles começaram a fazer curso para tornar, tipo assim, para eles atender, né? De maneira correta, tanto negros, hispânicos, orientais, de maneira igual, que seria o básico
correto de toda pessoa, né? Precisa fazer um curso para agir de maneira certa, mas infelizmente nem todas as pessoas são assim. O que suscitaram em falsas expectativas esses cursos, promovendo demais ou simplesmente geram atmosfera de confronto, em vez de entendimento, talvez seja o que aumenta as tensões que divide grupos no ambiente de trabalho, enfatizando ainda mais essas diferenças para compreender o que se pode fazer. É útil primeiro entender a natureza do próprio preconceito. Que eles faziam esse curso, que acontecia nesses cursos de treinamento de diversidade nas organizações, dava muita briga entre. Então, tinha um que defendia os racistas, eles defendiam por ele ser racista, por ele ser preconceituoso, e os que achavam errado defendiam essa parte. Então, de certa forma, tinha uma rivalidade entre eles, nesses grupos. E acabava que a tensão aumentava. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre raízes do preconceito.